tirou a asfixia, sabe, a falta de ar. Você pode pesquisar tudo isso que eu estou falando. O único cara que perdia para o Collor nas eleições de 89 era Luiz Inácio Lula da Silva. O Covas ganhava, o Brizola ganhava. Qual foi o serviço que o Lula produziu? Foi para lá, legitimou a vitória do Collor. E o resto da história o país conhece. O Lula impôs a Dilma. Experiência anterior na política? Nenhuma. Botou o Michel Temer de vice. Mas assim, não, mas ele aprendeu. Não, ele está botando o Alckmin de vice hoje. Percebe? Não é possível que o Brasil esteja tão dormente que não perceba esta loucura que nós estamos praticando. É bem possível, hein, cara? Bom, tudo bem. Haverá, então, um arqueólogo, quando vier olhar os escombros de uma ex-nação chamada Brasil, vão achar ali, né, um camarada chamado Ciro Gomes que tentou chamar a atenção para essa tragédia que estão produzindo no país. Esse eu já li, do Lucas Villetti. O Zeleib mandou aqui, ó. Ciro, se o marco do saneamento é tão avançado, por que a reciclagem não é citada no documento? Como é possível um país que fala tanto sobre ambientalismo não discutir uma política dessas? O Ciro tem alguma proposta para avançar nessa área e um país que acha exemplar? Eu quero sim, e já fui prefeito. Então eu quero também me apresentar, porque minhas teorias normalmente já podem ser testadas por aquilo que eu andei fazendo. Eu criei, quando fui prefeito, depois governador do Ceará, eu criei o aterro sanitário, era um lixão, Janguruçu, eu criei o aterro sanitário, e no aterro sanitário eu criei uma usina de compostagem, que é o que ele está falando aí. A ideia de você reciclar e pegar os catadores que trabalhavam numa condição absolutamente inumana, disputando o resto de comida com urubu, essas coisas todas, eu lembro disso, bem no Janguruçu. E essa usina de compostagem pega o lixo orgânico e transforma em energia uma parte dessa e a outra para fertilizante ou outras coisas. E aquela parte reciclável. Porém, o fracasso disso está sendo, de novo, na educação das pessoas para fazer a coleta seletiva e as pessoas precisam selecionar o seu lixo também. E isso exige uma pedagogia, estímulo, incentivo, e nós não temos generalizadamente no Brasil. Alguns lugares, como Santa Catarina, tem coisas importantes e tal. Fortaleza tem experiências razoáveis, mas não são massivas. Portanto, sim, eu tenho uma proposta de fazer não só via consórcios, não é, a implantação de aterros sanitários em consórcio, para dar destino final correto aos resíduos sólidos, que antigamente se chamava lixo, usina de compostagem para aproveitar esse resíduo sólido, aproveitamento do biogás, enfim, da energia potencial que está ali, num negócio chamado chorume, que é o resíduo mais trágico. Estou apenas me exibindo aqui como cara que domina o assunto, porque eu tenho muita experiência, enfim. Mas a ideia da coleta seletiva é um processo de educação, e nós temos que introduzir isso com muita força. E então, uma parada que eu esqueci. Agora, ele tem razão. A lei de saneamento é moderna, mas é muito ainda para trás do que é necessário. Cara, tem uma aqui que eu tinha esquecido de falar contigo sobre, que é a Brasil inserido no mundo, né? Por exemplo, o que você pensa de blocos comerciais, por exemplo, como o Mercosul, BRICS, etc. Como é que você enxerga a participação do Brasil nisso tudo? Tem a minha assinatura no Tratado do Mercosul, Tratado de Ouro Preto. Eu ajudei a desenhar esse formato que está em vigor hoje, quando ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Veja, qual é o grande problema do Brasil, para que a gente deixe as pessoas todas juntas conosco nessa conversa aqui? Qual é o grande problema de uma economia como a brasileira? É a brutal diferença entre a nossa condição de produzir, de trabalhar, de gerar emprego, e aquela condição que a vanguarda globalizada tem. São 3 diferenças mortais, cada uma delas separada, e as 3 estão atuando em cima do povo brasileiro, da nossa base produtiva, e, portanto, está aí também uma explicação. Primeiro, financiamento. Então, o financiamento, ao contrário da mentira, né, que o juro brasileiro é o que tem que ser assim e tal, o mundo, desde a crise de 2008, está com juro menor do que a inflação, como eu já te mostrei aqui. Nos Estados Unidos, Europa, China, etc. O Japão está com juro menor. E hoje, em São Paulo, um comerciante desconta uma duplicata quase 2% ao mês. 42%, 45%, 47% ao ano. Se você tem uma competição em que alguém se financia com juro de 45%, 47% e outro se financia a zero, essa competição morreu de véspera. Quem está estrangulado no financiamento, e isso é uma das grandes questões que estão destruindo a economia brasileira. 600 mil pontos de comércio
Eu botei isso no meu manifesto hoje, ninguém bota na imprensa.